Boa noite a todos. Que a graça que restaura, que renova nossas vidas, a graça maravilhosa de Jesus nos sustente a cada dia, a cada momento. Hoje, à noite, amanhã, sempre. E você jamais esqueça que você depende da graça de Deus para poder viver. E é pensando nisso que eu quero trazer uma palavra hoje. E quero pedir para virar aqui, por favor, o retorno, para que eu possa me ouvir melhor também. Abram comigo, por favor, no livro de Números. Livro de Números. E vem uma curiosidade. Por que esse livro tem este nome, Números? No original hebraico, o nome desse livro é Deserto. Mas na tradução em português foi colocado em Números, livro de Números. Por quê? Porque existe aqui 2 censos. Israel faz o censo e é necessário então falar desses números. Mas eu não vou falar de números hoje. Eu quero falar de 2,5 tribos que tomaram uma decisão perigosa e que nós precisamos olhar o perigo que estes irmãos passaram a tomar, a decisão que eu vou mencionar daqui a pouco, e evitar de tomar decisões que causem dano para as nossas vidas espirituais, que causem danos ao corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja, o seu povo. Nós precisamos aprender a tomar decisões que glorifiquem a Deus, livre de toda influência do egoísmo, do interesse próprio, do interesse particular. Números capítulo 33, vamos ler apenas um versículo, 32, versículo 5. Eu não vou ler toda a história, porque eu vou tentar resumir a história. Esse pedido que eles fazem reflete a intenção do coração de 2,5 tribos, a princípio 2 tribos e depois 2,5 tribos. Eu me refiro às tribos de Israel quando estavam ali prestes a entrar na terra prometida. O texto que está projetado diz: e acrescentaram, falando a Moisés: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que esta terra seja dada a estes seus servos como nossa herança. Não nos façam atravessar o Jordão. E eu boto ênfase na última sentença. Não nos façam atravessar o Jordão. Irmãos, há uma analogia na história da libertação do povo de Israel com a libertação daqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. Se você olhar para a narrativa da história de Israel, quando ele está no cativeiro ou preso no Egito, você encontra o líder libertador, que é Moisés, que vai libertar o povo das garras de Faraó. E quando ele encontra a oposição de Faraó e há pragas, há tentativas de libertação do povo, e Faraó endurecendo o coração. Se a gente for fazer uma analogia, e a cristandade faz essa analogia há muito tempo. Teólogos antigos, teólogos recentes, dizem: veja bem, da mesma forma que aquele povo estava no Egito, nós estamos no cativeiro do mundo. Da mesma forma que Faraó tem seu ódio, seu desejo de nos aprisionar, de nos escravizar, da mesma forma Faraó, para tirar-nos do Egito, um alto preço foi pago. Foi necessário que um animal fosse morto, o sangue colocado nas portas, e eles comeram o cordeiro pascal, coisa que nós fazemos na Santa Ceia. Jesus entregou o seu corpo por nós. Da mesma forma que a libertação precisou de um preço, é necessário que Jesus morra por nós, e nós saímos da escravidão do Egito, da escravidão das trevas,
e vivemos peregrinando em direção à terra prometida. Da mesma forma, o povo de Israel estava ali, saindo do Egito e peregrinando em direção a essa terra prometida. Essa analogia é perfeita. Você pega a história da libertação do povo de Israel, pega a sua história, a história da igreja e vê como isso se enquadra perfeitamente. O alvo era chegar à terra prometida, o nosso alvo, tanto é que você certamente já ouviu pregadores antigos dizendo: temos que chegar a Canaã celestial. O nosso alvo é chegar em Canaã. O nosso alvo é chegar nos céus. Enquanto isso, nós estamos peregrinando. Paulo vai nos alertar contra o risco de viver neste mundo preso de tal forma ao pensar que somos dele e não nos vermos como peregrinos. Nós somos peregrinos. Em outro momento, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores. Embaixadores são aqueles que representam uma outra nação, mas sabem que não pertence à nação por onde eles estão. A ideia de peregrinação na vida cristã é algo que nos policia a todo instante. Quando eu me vejo como um peregrino, eu sei, eu não sou daqui, eu não posso me apegar a este mundo, eu não posso viver como se aqui fosse o fim da minha jornada. Eu sou peregrino, eu estou peregrinando. Existe um hino antigo que diz isso: peregrinando por sobre os montes. Eu sou um peregrino. Quando eu perco essa visão, eu vou ficando vou fixar as minhas raízes, as minhas esperanças nesse mundo que passa, nesse mundo que me seduz. Acontece, queridos, que nós sabemos que 1 ano e 8 meses depois que o povo sai do Egito, está prestes a entrar na terra prometida. 12 espias são enviados e eles voltam, 10 com relatório pessimista e 2 com relatório otimista de fé. Aquela situação, aquela reunião de condomínio foi o terror para a vida de Israel, porque os 10 conseguiram convencer uma nação inteira a não querer entrar na terra prometida, porque lá havia gigantes. 2 apenas, Caleb e Josué, tentaram, mostraram sua convicção, mas não conseguiram convencer a todos que estavam ali ouvindo naquela grande assembleia, e a nação inteira resolveu não enfrentar os gigantes. Naquele mesmo instante, Deus disse: toda essa geração, de 20 anos para cima, morrerá no deserto. Essa geração que não me glorifica, que não tem fé, não entrará na Canaã celestial, na Canaã terrestre. E muitos têm uma visão errada de que o povo ficou andando durante 40 anos no deserto, parecendo um povo perdido, sem rumo. Não, eles se fixaram em Cádiz Barneia, e eles ficaram ali nas imediações, perto do Monte Nebo, perto do Jordão. Aquela nação passou aproximadamente 38 anos, juntando com quase 2 anos, que eles chegaram à beira da bênção, e por causa da incredulidade, não entraram na bênção. Praticamente, queridos, nesse livro de Números, quem está falando em nome da tribo de Ruben e da tribo de Gade são os descendentes da geração que saiu do Egito. Eles conseguiram ser profundos conhecedores da arte de criar gado. O rebanho dessas 2 tribos aumentou consideravelmente, e eles estavam ali, olhando a terra, e eles descobriram uma terra boa, para o lado de Gileade, que é perto ali do mar da Galileia, descendo, perto do Jordão. E eles se aproximam de Moisés. Essas 2 tribos, Ruben, a tribo mais antiga, o filho mais velho de Jacó, e Gade, dizendo: não nos deixe passar o Jordão. Que proposta louca! Se
Deus havia tirado o povo da escravidão. O propósito último era levá-los para além do Jordão. Era chegar à terra prometida. O povo andava naquela peregrinação. Nosso alvo é chegar à terra prometida. Nosso alvo é chegar à terra prometida. E 2 tribos das 12 fazem esse pedido insano a Moisés. Moisés, nós pensamos bem. Nós avaliamos a terra. Eu sei que lá mana leite e mel, mas aqui tem grama para o nosso rebanho, a perder de vista. Moisés, nós estamos desistindo de atravessar o rio e ir para a terra prometida. Eu vou ler ao final a reação de Moisés. Pensa num pastor bravo, Moisés, o homem mais manso da face da terra. Daqui a pouco eu vou ler para vocês a reação de Moisés a esta proposta. Meus irmãos, podemos fazer essa proposta verbalmente ou podemos fazer essa proposta da forma mais silenciosa possível. Podemos não usar uma palavra, mas as nossas atitudes demonstrarem que nós não queremos entrar na terra prometida. Que nós queremos mesmo é viver nesse mundo, nos apegar a esse mundo, se possível conquistar o que pudermos nesse mundo, e que dane-se a proposta do céu, das coisas superiores, das coisas do alto. E eu fiquei pensando, por que esses 2 grupos, 2 tribos, Ruben e Gade, quiseram ficar do outro lado? E eu tenho aqui algumas respostas a esta pergunta. Eu vou pedir para a Bia projetar um mapa. Vocês vão ter uma noção um pouco de como foi a distribuição da terra de Israel. Moisés cedeu, depois que eles, após serem confrontados por Moisés, assumiram um compromisso solene de ajudar o povo a conquistar a terra prometida. Você nota que essa tripinha que passa ao meio, lá em cima, você tem o Mar da Galileia. Antes, você vê o Jordão descendo, o Mar da Galileia, o Jordão continuando, chegando até o Mar Morto. Essa parte em azul. Eles estão praticamente ali na ponta da divisão de Gade, naquela parte azul clarinha. Porque Israel veio, ficou um tempo aqui embaixo, nessa região aqui em Cádiz Barneia, mas eles se posicionaram para entrar na terra prometida, ali onde está a tribo de Gade. Eles iam entrar para o Jericó, como de fato entraram para o Jericó. Jericó é a primeira batalha para a conquista da terra prometida. E Moisés cede a proposta, e esses 2 grupos, primeiro Ruben e Gade, e depois meia tribo de Manassés, foi também influenciada pela proposta das 2 primeiras tribos. E eles ficam do lado de cá, aquém do rio. E a nossa proposta, e a minha proposta para você, meu irmão, é que nós passemos o rio e fiquemos além do rio. Portugal é muito forte isso. Você tem o Douro, que divide boa parte de Israel, e é um limite profundo em Israel. O outro lado do rio e o aquém do rio, da mesma forma do Rio Jordão. Pode tirar a Bia, depois eu vou voltar para esse mapa. Obrigado. Esses irmãos ficaram aquém do rio. E por que eles ficaram? A primeira razão que eu encontro, queridos, é a sedução da aparência. É a sedução do mundo. Todos nós sabemos do perigo de sermos
conformados com esse século, de estarmos flertando, paquerando a vida mundana e desistindo de ser luz e sal na terra neste mundo decaído que não adora e que não propõe os valores de Deus. Quando Rúben e Gad olharam para a plantação, para a terra fértil, ideal para a criação de gado, eles estavam se semelhando ao que Ló havia feito há muito tempo atrás. Quando Abraão, vocês lembram dessa história? Está no livro de Gênesis. Quando Abraão percebeu que não havia mais condição de viver junto com seu primo Ló, seu sobrinho Ló, ele diz: escolhe a direção que você quer ir, e eu vou escolher a outra direção oposta. Ele deu direito de escolha. E diz a Bíblia que Ló, olhando para as campinas do Jordão, vendo a água, vendo a paisagem, foi seduzido a escolher aquela região e foi parar por fim em Sodoma e Gomorra. Uma escolha errada, pela aparência, pela atração das coisas mundanas, dos valores e dos bens mundanos. Quando essas duas tribos foram capazes de escolher o mundo e abandonar a proposta da Canaã celestial, eles estavam desrespeitando aquilo que vinha a ser a máxima de Jesus, do ensino de Jesus, de que a gente deveria ter cuidado com o mundo. João, quando ele escreve a sua primeira carta, ele vai nos alertar de uma forma muito clara, muito direta. Ele vai dizer no primeiro livro dele, no capítulo 2, versículo 15 e 16: não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O interesse era apenas da aparência e não da essência. O que valia mais era o que o olho via, mas não o que o olho nenhum vê, senão o olho de Deus dentro de nós. Eram pessoas que estavam sob a influência de um mundo e mais, do inimigo, que nos escolhe, que nos induz a escolher e a fazer escolhas que não fazem bem para a nossa vida. Será que você não está ficando para trás, meu irmão, pensando que é crente, mas preso a esse mundo, e não é um peregrino, que tem uma rota certa, que é andar para o céu? Será que você também, no seu coração, não está dizendo: não nos faça atravessar o Jordão? A primeira razão que eu entendo, que levou essas duas tribos a pedirem para ficar do lado de cá, foi a sedução do mundo, a aparência das coisas mundanas. A segunda razão que levou esses irmãos a escolherem não atravessar o Jordão é a covardia. A covardia de não querer encontrar gigantes, de não querer lutar. Afinal de contas, ali estava tão bom, tão calmo. Para que adversidades? Para que lutar? Eu quero tudo de mão beijada. Eles haviam ouvido a história de espias que foram e que contaram que ali havia gigantes. E na verdade eles não queriam nada com gigantes. Eles queriam vida fácil. Eles queriam viver da conquista que já tinham. E estavam acomodados. Porque a acomodação gera covardia. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, sua segunda carta, ele fala para ele, para participar dos sofrimentos de Cristo. Sofrimento de Cristo. Nós também somos chamados a compartilhar do sofrimento de Cristo. Meus irmãos,
Deus não nos tem dado um espírito de covardia, diz a palavra, e eu creio nisso. Se nós estamos vivendo uma vida covarde, é porque esse espírito não é de Deus. Se nós estamos vivendo como medrosos, sem nenhuma proposta de sair do canto, esse espírito não é de Deus. Deus nos tem dado, diz o apóstolo Paulo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Se eu sou guiado pelo poder de Deus, pelo amor e pela prudência da moderação, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Covardia, medo, não. Só quem faz uma proposta dessa, pode lá nas entrelinhas estar dizendo, eu quero vida fácil. Não me chame ao trabalho. Não me chame para fazer nada. Porque eu só quero receber. A terceira razão, que no meu modo de ver, olhando essa história, eu encontro uma terceira razão que explica porque é que eles pediram para ficar do lado de cá. Uma visão egoísta. Uma visão egoísta da vida. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você nessa hora. Igreja é coletividade. Igreja não é individualismo. Eu sou um numa multidão, num corpo, num ajuntamento. Mas a Bíblia diz que eu sou um corpo. Que eu sou uma junção. E quem fez essa junção, quem fez esse povo, quem fez esse grupo, foi Deus. Jesus fala a minha igreja. Pedro diz que nós devemos pastorear o rebanho de Deus. Deus sempre olha para a sua igreja como coletividade, nunca como individualidade. É essa coletividade que tem expressão diante de Deus. E nós devemos lutar por esta coletividade, pela unidade da fé cristã, palavras do apóstolo Paulo. A partir do momento que eu venho para a igreja, porque eu tenho interesse de ser abençoado por Deus, e não estou nem aí com quem está do meu lado, você não entendeu que a igreja, o espírito que age as suas ações, é o mesmo espírito que agiu o coração destes aqui. Eles estavam pensando neles mesmos. Eles estavam pensando em repousar das conquistas que eles tinham já recebido. Agora, se Beltrano, se Cicrano precisava de ajuda, precisava de apoio, problema dele. É uma postura egoísta. Não só uma postura covarde, de alguém que foi seduzido pelo mundo, mas uma visão egoísta. Isso não cabe. Você não é uma ilha, você faz parte de um corpo. Ou você pensa que faz parte de um corpo. O Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele diz que mais de 40 vezes no Novo Testamento aparece a expressão uns aos outros. O que é uns aos outros, essa expressão? Mutualidade, solidariedade, uma ação de reciprocidade. Eu não posso viver numa igreja, fazer parte de um corpo, estar ali, usando outros para me beneficiarem. Eu posso fazer parte de um corpo em que eu dou e recebo, mas nunca só para receber. É esta visão egoísta que tem norteado muita gente. E no meio da igreja evangélica isso tem piorado muito. A partir do momento em que você faz campanhas, e que esta campanha que é feita é só para despertar o teu egoísmo, venha, porque se você participar de 7 dias dessa campanha, você terá o seu problema resolvido. Você vem para a igreja por causa de Cristo? Você vem para a igreja para trabalhar e servir? Não! É um tipo de armadilha maligna
de fazer engrandecer o meu interesse, o meu ego, a minha pessoalidade, não a coletividade. Ultimamente eu tenho observado, queridos, não só em outras igrejas, mas também na nossa, gente que só vem para receber, que demonstra um profundo egoísmo. Ah, se não ligar para ele no dia do aniversário dele. Ah, se não lembrar dele quando ele adoece. Ele não faz uma ligação. Ele não liga para ninguém. Mas ele tem que ser o centro. Meus irmãos, esse é o espírito de Rúben e de Gade, que não querem passar porque ali é bom para eles. Que se dane os outros. Eu já perguntei algumas vezes, por que você vem para a igreja? Vim para adorar a Deus. Por que você vem para a igreja? Pouca gente responde, eu vim por causa dos outros. Eu vim para servir. Eu vim porque eu estando, outros são abençoados. Se a sua mentalidade de vir à igreja é interesseira, é egoísta, é mesquinha, se você for o alvo da sua vinda, não venha mais, até você se arrepender e vir pela forma certa. Homem dá trabalho demais às mulheres, eu sei disso. Homem é um bicho complicado de se entender. Homem dá mais trabalho de vir para a igreja do que mulher. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres, porque as mulheres sustentam a igreja. São as mulheres que estavam aos pés do Senhor Jesus quando ali ele estava sendo crucificado. São as mulheres que estão presentes quando ele está sendo ressuscitado. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres da nossa igreja. Mas eu tenho percebido, querido, não só aqui, mas em muitas igrejas. O marido começa a se ajustar, querer vir para a igreja, e a mulher chega para mim, pastor, você não quer ir mais, ele fecha a igreja. Agradeça a Deus, porque ele está fechando a igreja, ele é o último a sair. Porque ele gosta de servir, porque ele está envolvido em ministério. Ah, pastor, agora é só igreja. Irmão, vai reclamar de outras coisas. Do sovaco dele que está fedendo, que ele não escova o dente. Mas não reclama que ele vem à igreja. O bem está todo feliz ali agora. Meus irmãos, tem muitos homens saindo de casa dizendo que vão jogar bola na quarta-feira. Seu marido está querendo vir para a igreja, servir a Deus. Apoie seu marido. Não seja faraó. É preciso que Moisés apareça na sua casa e diga, deixa o meu servo ir. Será possível? Não atrapalhe a obra de Deus na vida do seu marido. É de Deus isso não foi de agora não. Isso aqui tem orado há muito tempo. Vale para os homens, mas é mais para as mulheres. Glória a Deus por isso. Não combina, queridos, uma visão egoísta numa coletividade. Não combina. Por que é que essas duas tribos queriam ficar do outro lado do Jordão? Porque eles estavam pensando só em si, nos seus interesses, naquilo que podiam ganhar. Eles não estavam pensando na coletividade. Seria um dano terrível. Se você pegar e calcular, eu fiz a conta. As duas tribos tinham 84.230 guerreiros. O alvo era tomar a terra prometida dos fariseus, jabuseus, cearenses, amorreus e tudo mais. 14% da força militar eram essas duas tribos. E eles assim, não, a gente pensa bem, a gente vai ficar por aqui. A gente tem que ter palavra, né, gente? Em primeiro lugar, a gente tem que ter palavra. Eu vou ficar por aqui. Tem que ter palavra. Bom, eles estavam comprometendo a vitória dos outros.
Não, ele vai ficar aqui. Não vai dar para ir não. Aí deu o nome, avisou que ia. Aí em cima da hora, não vai dar para ir não. Tem crente que acha isso normal. Tem crente que acha isso normal. Em cima da hora dizer que não vai mais. Jantar de casais, congresso. Não vou mais não posso ir não. O que foi? Não, minha cachorra amanheceu triste. Ah, pega essa cachorra e faz um sacrifício dela. E olha para mim, querido, aqui, por favor. Uma coisa grave. Veja o que é que um coração dividido, um coração frio, um coração sem amor a Deus, um coração desinteressado pelas coisas de Deus é capaz de fazer. Eles ficam do lado de lá, e ao ficar do lado de lá, eles estavam renunciando à bênção de Deus. Sabe o que é renunciar? Dizer, eu não quero, pode dar para outro. Aí isso lembra a história de quem? De um cidadão que trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Quem é que vocês lembram? Tem que ir para a escola dominical, gente. Vocês estão cansados demais domingo de manhã, né? A domingo de manhã é muito duro para a igreja, aquele negócio todo. Aí eu faço uma pergunta dessa, pouca gente sabe responder. Não, pastor, domingo de manhã é hora de descansar. Aí fica burro, teologicamente. Não sabe nem quem é Esaú e nem quem é Jacó. Não sabe. Quem foi? Pode dar as opções. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Se bem que Jacó não era caça de gente. A gente sabe disso. Mas é alguém que renuncia à bênção, que abre mão, que passa a vez, porque ele quer outra coisa, ele não quer as bênçãos celestiais. Meus irmãos, toda vez que a gente renuncia às bênçãos de Deus não caem no vazio, o outro vai pegar. Já citei a história de Davi, que tentou transportar a Arca da Aliança para Jerusalém, e aconteceu que alguém tocou na arca e morreu imediatamente. Davi ficou com medo da arca e encaminhou a arca para a casa de Obed-edom. Passaram 3 meses. Davi foi avisado, olha, o homem está próspero, a bênção chegou na casa dele. Porque você ficou com medo da bênção e renunciou, abriu mão da bênção, a bênção parou na casa de Obed-edom. E Davi então vai lá e pede, não, vamos embora, eu quero a arca, e ele levou a arca de volta. Toda vez que você abre mão da bênção, a bênção vai para outra pessoa. A bênção de Deus não cai no vazio. Aí você vai ficar só com inveja. O irmão chegou na igreja, agora está na janelinha. Está na janelinha sim. E sabe por que está na janelinha? Você não quis ficar na janelinha. Alô? Você não quis ficar na janelinha, ele vai ficar na janelinha sim. E quem sabe vai dirigir o ônibus. Vai ficar na janelinha. Então, meus queridos, é isso que a gente precisa aprender com essa história. A não renunciar à bênção de Deus. Nós precisamos lutar, empenhar, envolver. Senão você vai viver uma vida de mediocridade. Uma vida aquém, porque você está aquém do rio. Uma vida morna. Nada muda, nada acontece. Por que não acontece? Você não quer dar passos. Quinto lugar, dos 20 que eu alistei. Eita, nós. Quinta razão, porque essas 2 tribos ficaram do lado de cá, de lá, e de cá estou eu. Porque eram pessoas capazes de dividir, em vez de somar. Eu vou tentar traduzir isso em miúdos. Eles sabiam muito bem o que tinha acontecido, como
Os pais deles haviam agido para incendiar uma revolta contra Moisés. Eles sabiam muito bem que 1, 2 recuando, 3, 4, 5 poderiam recuar e abortar um processo congregacional. A atitude desses irmãos aqui não só demonstra o prejuízo para eles, mas revela, queridos, que eles foram capazes de dividir uma tribo, uma outra tribo irmã. Bia, por favor, projeta de novo o mapa. Você percebe que Manassés está aquém e outra metade está pós o rio? Quem foi a Moisés, os que foram a Moisés foram Ruben e Gade. Ao final da história, eram 3 requerendo o direito de ficar aquém. O que causou uma ruptura no meio da família de Manassés. Porque um grupo disse, eu vou, não vou ficar aqui não. E o outro, não gente, é melhor para a gente ficar aqui. Divisão, ruptura. Por causa de interesses mundanos e malignos. Eles não só se prejudicaram, como prejudicaram outros. E aí Provérbios deveria ensinar a eles e ensinar a nós. Quando você vai em Provérbios no capítulo 6, versículo 16, abre a sua Bíblia por favor. Provérbios 6, versículo 16. É um texto muito duro de se ouvir, mas é necessário ouvir o que está escrito. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Imagina 6 coisas que o Senhor odeia. Sete coisas que Ele detesta. A 7ª é o que Ele detesta, o que nos faz supor que detestar é mais do que odiar. Primeira coisa que Deus odeia, olhos altivos, gente arrogante. Segunda coisa que Deus odeia, língua mentirosa. Terceira coisa que Deus odeia, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa que Deus odeia, coração que traça planos perversos para prejudicar outros. Quinta coisa que Deus odeia, os pés que se apressam para fazer o mal. Sexta coisa que Deus odeia, a testemunha falsa que espalha mentiras. E qual é a 7ª? Que Deus detesta. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Foi isso que aconteceu. Ruben e Gade, pensando em si mesmos, levaram outros a ter o mesmo sentimento e causar uma divisão na tribo de Manassés. Você percebe claramente que o rio divide. Do lado aquém do rio, meia tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben. Quando a gente estuda a história, a gente sabe que 2 cativeiros o povo de Israel passou. O cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. O cativeiro assírio foi o primeiro, 100 e tantos anos primeiro do que o cativeiro babilônico. Quem são os primeiros a ser levados cativo? Quem ficou do lado de cá? Quem ficou do outro lado do rio? Tem escolhas que parecem boas, queridos, mas são escolhas humanas, carnais, com interesses mesquinhos, individualistas. A gente pensa que está ganhando, é aquela sensação falsa, que você está ganhando, e que no final você está perdendo seriamente.
Meus irmãos, Deus nos chamou a passar o rio. Nós não podemos nos contentar em ficar aquém do rio. Tem muita gente que não quer morrer, por vários motivos nobres. Por exemplo, eu queria muito ver meus netinhos. Meus filhos já estão praticamente criados, até barbados, graças a Deus. Mas eu queria ver meus netinhos que virão. Mas tem gente que tem medo de morrer, porque ele está tão preso a esse mundo, que ele não quer morrer. E ele tem medo, apesar de Cristo dizer que quem crê nele não deve ter medo, porque a vida eterna é garantida, mesmo assim ele tem medo de morrer. Quem crê em Jesus de todo o coração, tem que agir como Paulo. O meu desejo é partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Pensar na pátria celestial, as coisas do alto, onde Cristo habita. Às vezes nós estamos tão presos a esse mundo, que a gente vive como esse mundo. Se você puder abrir em Números 32, versículo 5, nós vamos ler para terminar. Números 32, versículo 5. O pedido deles. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes teus servos como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhe deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barnea para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima, que saíram do Egito, verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Moisés é direto. Então quer dizer que vocês estão pensando em vocês e quem vai subir? É aí que a ficha cai. Graças a Deus que ele se arrepende e diz: não, nós assumimos um compromisso hoje de que os nossos vão para a guerra para ajudar na conquista. E Moisés então, por concessão, não por desejo dele nem de Deus, permitiu que eles ficassem. São concessões. Não era algo planejado desde o princípio. E a gente se acomoda, vai se acomodando e ficando aquém. Meu irmão, não se acomode, não queira ficar aquém. O seu lugar não é ficar aquém, é ficar além. Além do rio. A gente canta o hino: e no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar. Diz a Bíblia que da mesma forma que Deus abriu o mar vermelho para que o povo saísse do Egito, Deus abriu o Jordão para que o povo atravessasse o Jordão, porque o plano de Deus, a vontade de Deus é que o povo atravessasse o Jordão e entrasse na terra prometida. E muitos dentre nós podem estar com o coração com o mesmo sentimento que havia na tribo de Ruben e Gade, que influenciam a outros a viver uma vida mais ou menos.
e se contentar em viver uma vida mais ou menos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abra os nossos olhos. Que Deus desperte o nosso interior e que nos faça hoje arrepender da nossa vida simplória que estamos vivendo e achando que está bem, ou sem forças para reagir. Hoje é o dia de você romper e dizer: eu vou atravessar o Jordão, meu lugar não é aquém, é além. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a misericórdia de Deus sobre nossas vidas.